aí, pessoas que vão para a universidade, bora analisar mais uma questão do vestibular 2023 da Univesp? Leia o excerto do artigo escrito por Aristides Lobo, em 1889, e o trecho do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis, publicado em 1904. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Deixa eu te contar uma coisa. Tem autores, tem observadores da época que contam uma coisa interessante. Como o exército vinha rompendo gradativamente, em 89 já estava rompido com a monarquia brasileira, possivelmente não tenha acontecido a festa do dia 7 de setembro, porque era uma data comemorada do Império. E se os militares faziam a festa do 7 de setembro e agora romperam com a monarquia, não celebrariam a data da monarquia. Não existem comprovações definitivas, mas existem suspeitas de que não houve desfile em 7 de setembro. O que está dizendo o final do trecho do jornalista, do texto do jornalista? Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Contam alguns observadores, se contam verdades ou se é apenas uma fake news, mas que as pessoas aplaudiam na rua a passagem dos militares indo depor a monarquia, achando que era o desfile de 7 de setembro, com um pequeno atraso, mas tá bonito. Atrasou, mas compensou. Tá? Então você percebe o quanto o povo estava inteirado do que estava acontecendo. Segundo trecho. Como diabo é que eles fizeram isto sem que ninguém desse pela coisa? Refletia Paulo. Deodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do marechal no quartel e a saída, puxando os batalhões, foram esplêndidas. Talvez fáceis demais. É que o regime estava podre e caiu por si. Que regime estava podre? A monarquia. Havia perdido o apoio do exército, que tem a força armada. Havia perdido o apoio da igreja, que tinha uma grande influência ideológica. E havia perdido o apoio dos cafeicultores, que sustentavam economicamente toda a estrutura. Então não havia possibilidade de manutenção durante muito tempo do Império. Tá? Mas você percebe que os dois textos têm uma única concepção. Ambos os excertos partilham a ideia de que a proclamação da República, percebe? Eu vou te chamar a atenção para alguns detalhes. Como diabo é que eles fizeram isso sem que ninguém desse pela coisa? Aqui, o povo assistiu àquilo bestializado, sem conhecer o que significava. Percebe que os dois textos acabam indicando que não há participação popular no processo, que a proclamação da República foi feita pelos militares sem a participação efetiva do povo brasileiro. Na realidade, ao longo da história, difícil a gente achar um movimento. Eu não vou exagerar nem um pouquinho e falar impossível. Então vamos colocar que é difícil achar um movimento onde tenha havido de fato uma participação popular na sua realização. Seja a independência, seja a república, por exemplo, nós estamos falando de, basicamente, acordos entre elites, sem que o povo tenha uma participação de fato. Isso acaba justificando a frase de um grande escritor brasileiro chamado Lima Barreto, que dizia o seguinte: o Brasil não tem povo, tem público. Assistiu àquilo bestializado. Vamos para as alternativas? Ambos os excertos partilham a ideia de que a proclamação da República causou espanto nos setores das elites da sociedade brasileira. Resultou do enfraquecimento dos militares brasileiros. É exatamente o contrário. Aconteceu sem a participação das camadas populares brasileiras. Decorreu da fragilidade do regime imperial brasileiro. Expressou a comunhão dos interesses econômicos brasileiros. Presta atenção aqui. Decorreu da fragilidade do regime imperial brasileiro. O que estava frágil era o governo do Dom Pedro II. Entendeu? Não era uma fragilidade estrutural do Império Brasileiro. É que quando você tem a perda de apoio de militares, de católicos e de cafeicultores que sustentavam a parte econômica, aquele momento foi de uma crise definitiva, mas não era uma fragilidade do regime imperial. A oposição feita por grupos fortes é que levou a essa fragilidade. Por isso, a resposta da questão aconteceu sem participação das camadas populares, a letra C, portanto. Beleza?